a concentração, sabedoria e virtude. Coragem, trabalho e esforço, ele te dá a velocidade que você vai, mas ele não te dá a direção. E a gente precisa de princípios para fazer isso. A gente precisa de concentração em tudo que a gente faz, né? Se você não tem atenção plena no que você está fazendo, aquilo passa da sua frente, né? E é uma das razões pelas quais as pessoas elas têm empregos e não profissões. Porque a falta de concentração faz ela entrar em movimentos robóticos e repetitivos que não deixam ela raciocinar sobre o que ela está fazendo. A sabedoria é, na realidade, quando você pensa naquilo que você faz e você consegue ou antever os erros, porque você já viu de outras pessoas, ou reconhecer os seus próprios e seguir adiante fazendo diferente. E, finalmente, a virtude, que é a sustentação da sabedoria, ou seja, coragem, trabalho, esforço, concentração, sabedoria e virtude. São as coisas que a gente precisa exercer todos os dias. E são as coisas, Joel, que se a gente esquece de fazer alguma coisa na nossa vida, ela fica incompleta. O algoritmo da vida vai entregar para 100% das pessoas. 8 bi de pessoas. Que mensagem seria essa? Cara, então, conta a história que Galileu Galilei falou para Richelieu que eu aponto meu telescópio para as estrelas porque eu tenho coragem, porque eu não tenho medo de trabalho e porque esse é o esforço da minha vida. Uhum. Só que aí eu pondero aqui uma coisa importante, né? Porque coragem, trabalho e esforço, ele te dá a velocidade que você vai, mas ele não te dá a direção. E a gente precisa de princípios para fazer isso. A gente precisa de uma forma para controlar justamente o lugar que a gente vai. E o lugar que a gente vai, eu gosto de 3 palavras que também, sempre 3, né? Coragem, só que isso está relacionado à concentração, sabedoria e virtude. Por quê? A gente precisa de concentração em tudo que a gente faz, né? Se você não tem a atenção plena no que você está fazendo, aquilo passa da sua frente, né? E é uma das razões pelas quais as pessoas elas têm empregos e não profissões. Uhum. Ou seja, ela emprega a capacidade dela, mas ela não faz aquilo do coração. Por quê? Porque a falta de concentração faz ela entrar em movimentos robóticos e repetitivos que não deixam ela raciocinar sobre o que ela está fazendo. A sabedoria é, na realidade, quando você pensa naquilo que você faz e você consegue ou antever os erros, porque você já viu de outras pessoas, ou reconhecer os seus próprios e seguir adiante fazendo diferente. E, finalmente, a virtude, que é a sustentação da sabedoria, ou seja, ser uma pessoa virtuosa, né? Se a gente for ver de onde saiu isso daqui, né? Isso saiu dos princípios da religião. Isso daqui saiu de uma pessoa que a priori não acreditava em Deus, né? Ou seja, o que é a nossa capacidade, vai se chamar de uma sabedoria universal, é juntar as coisas que estão à nossa volta para que a gente seja um ser humano completo. Coragem, trabalho, esforço, concentração, sabedoria e virtude. São as coisas que a gente precisa exercer todos os dias. E são as coisas, Joel, que se a gente esquece de fazer alguma coisa na nossa vida, ela fica incompleta. Eu dei um jeito de olhar isso todo dia de manhã e lembrar que, do mesmo jeito que existe a nossa nobreza em relação a querer fazer as coisas assim, também existe a nossa fraqueza em decidir não fazer. Então, todo dia de manhã, e toda vez que eu vou operar, né? E elas estão presas e não é o símbolo da medicina, isso é o bastão de Hermes, né? Por que o bastão de Hermes? Né? O cajado de Asclépio, né, na verdade, é uma cobra subindo, né, que determina a medicina, mas Hermes, né, ele é o deus da comunicação. Uhum. O que é a maior virtude que a gente pode ter no mundo que hoje está todo conectado, é saber comunicar-se. Um paciente ele vai confiar em mim ou não, de acordo com a minha capacidade de comunicação. Uhum. E porque do ponto de vista mitológico, o que Hermes fez? Ele estava vagando pela terra, ele vê 2 serpentes brigando e ele crava o seu bastão no chão. As serpentes imediatamente sobem em volta do bastão e se equilibram olhando uma face para a outra. E o que é a metáfora disso? É o bem e o mal. Saber que essas coisas elas coexistem dentro de nós. E que isso não faz a gente melhor ou pior por ter elas dentro de nós. Isso nos faz humano. O que faz a gente ser melhor ou pior é qual das 2 serpentes a gente vai ouvir. Obrigado. Nossa prazer. Senhora, meu irmão.
do caraca. Esse foi Paulo Musi no JJ Podcast. Tava esperando isso aí um tempão, meu. Eu também. Foi um prazerzaço. Que bom que deu certo. Deu Fiquei certo, feliz. né? Nossa, eu também muito. Salve família, canal Mente em Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.